Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal LP Pesquisa. Esse vídeo é a continuação, é a parte 2 daquela, obviamente, primeira parte em que eu trazia uma sugestão de interpretação textual para que esse texto Bruxas Não Existem, de Moacir Scliar. Nesse vídeo, agora, nós vamos verificar os exercícios. Vejamos. Questão número 1. Qual é o tipo de narrador do texto lido? Bom, se você já assistiu ao primeiro vídeo, já deve estar sabendo que esse narrador é a pessoa, quem conta a história de uma narrativa. Então, esse narrador é um dos personagens. Se ele é um dos personagens, ele é narrador em primeira pessoa. Então, você deveria vir aqui e marcar um X. Questão número 2. Releia o trecho a seguir. Depois, responda ao que se segue. Quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Bom, o trecho destacado, que é este aqui, quando eu era garoto, transmite uma ideia de lugar, tempo, modo. Pause o vídeo para você pensar, enquanto isso eu vou continuar. Bom, esse trecho transmite uma ideia de tempo. Você se pergunta, quando? Quando ele acreditava em bruxas? Resposta, quando ele era garoto. Então, quando eu faço uma pergunta com a palavra quando, a resposta é um tempo. Se eu fizesse a pergunta onde, a resposta seria um lugar. Se eu fizesse a pergunta de que modo, ou então de que forma, de que maneira, a resposta seria modo. Entenderam? Questão número 3. Releia o trecho a seguir. Depois responda ao que se segue. Quando eu era garoto, eu acreditava em bruxas, mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Letra A. O trecho destacado, que é todo este aqui, representa uma explicação sobre qual palavra dita antes. Então, está dizendo que mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas representam uma explicação de um termo, de uma palavra que foi dita antes. Que palavra seria essa? Ou seja, quem eram essas mulheres malvadas? Resposta: as bruxas. Então, esse trecho destacado representa uma explicação para a palavra bruxas. E para isso, o autor usou esses dois pontos. Letra B. O que significa a palavra maquinar dentro desse contexto da frase? Maquinar significa pensar, engendrar, imaginar, ok? Cogitar coisas perversas, pensar, imaginar, planejar. Viu quantos significados possíveis dentro desse contexto? Questão número 4. Releia o trecho a seguir. Depois responda ao que se segue. A prova para nós era uma mulher muito velha. O termo destacado, que é a palavra muito, transmite uma ideia de lugar, de intensidade ou de modo. Vejamos. Se a ideia for de lugar, quando eu fizer a pergunta onde, eu terei a resposta. Vejamos. Onde? A resposta poderia ser muito para a pergunta onde? Não, não faz sentido. Então você não poderia marcar lugar.
Vejamos a ideia de intensidade. Ela era muito velha, pouco velha, mais ou menos velha. Qual era a intensidade? Então, resposta: muito. Logo, você marcaria um X aqui na intensidade. Esta é a resposta. Não seria modo, porque muito não é uma forma, um modo, uma maneira como ela era. Questão número 5. Releia o trecho a seguir. Depois, responda ao que se segue. Ela era muito feia, gorda, enorme. Os cabelos pareciam palha, o nariz era comprido, ela tinha uma enorme verruga no queixo e estava sempre falando sozinha. No vídeo anterior, que é a primeira parte deste, eu explicava mais ou menos a questão do trecho ser predominantemente narrativo, ou predominantemente descritivo, ou predominantemente argumentativo. Então, veja que nesse trecho existe uma descrição das características da dona Ana Custódio, dessa moça, dessa senhora, ok? E o autor, o narrador, em primeira pessoa, usa palavras, adjetivos que eram pertinentes à sua subjetividade, ao seu interior, ao seu julgamento de valor, para traçar esse perfil daquela senhora, que ele até então a chamava de bruxa, dizendo que talvez fosse má e tal. Então, a resposta é predominantemente descritivo, porque aqui ele descreve características daquela senhora de acordo com o seu ponto de vista, o ponto de vista do narrador personagem. Questão número 6. Releia o trecho a seguir. Depois responda ao que se segue. Nunca tínhamos entrado na casa, mas tínhamos a certeza de que, se fizéssemos isso, nós a encontraríamos preparando venenos num grande caldeirão. Letra A. O primeiro termo destacado transmite uma ideia de lugar. Ih, rapaz, errei aqui, né? Poderia colocar modo, por exemplo. Lugar, modo ou condição. O primeiro termo destacado é este aqui, que agora eu vou pintar de amarelo para ficar bem destacado. A palavra ser. Se fizéssemos isso, ou seja, se nós entrássemos na casa dela, nós a encontraríamos preparando venenos num grande caldeirão. Perceba que esse termo, essa palavra ser, precisa ser analisada dentro do contexto da frase, do contexto do trecho que eu trouxe para vocês, que eu recortei. Então, veja, vamos pensar comigo. Está fazendo um grande acúmulo de nuvens pesadas, nuvens cinzas no céu. Eu deduzo que vai chover. Então eu já logo, já que eu preciso sair de casa para ir ao mercado ou à padaria, pego meu guarda-chuva e levo comigo. Porque se chover, eu abrirei meu guarda-chuva, não ficarei desprotegido da chuva. Então, esse se fizéssemos isso, se chover, caracteriza uma ideia de resposta condição. Qual é a condição de eles encontrarem aquela senhora preparando venenos num grande caldeirão? A condição
de eles entrarem na casa daquela senhora. Então, esse se revela uma ideia de condição. E agora eu te pergunto, professor, esse se poderia ser substituído por alguma outra palavra que transmitisse a mesma ideia de condição? Sim, veja, pela palavra caso. Nunca tínhamos entrado na casa, mas tínhamos a certeza de que, caso fizéssemos isso, nós a encontraríamos preparando venenos num grande caldeirão. Então, já que você é uma pessoa, é um estudante ou uma estudante que gosta de adquirir vocabulário, então você poderia substituir esse se pela palavra caso, ok? Não seria lugar e também não seria modo. Não seria lugar porque esse se não transmite uma ideia de onde. Não, ok? Tampouco a palavra modo. Letra B. O segundo termo destacado, que é este aqui, que eu vou pintar de uma outra cor para ficar bem diferente. Se refere a quem? É um pronome que nós, usuários da língua portuguesa, empregamos quando nós queremos evitar a repetição de uma palavra já dita antes. Um pronome é aquela palavra que fica no lugar de uma outra palavra que foi dita antes. Esse pronome não é pronome pessoal do caso reto. É um pronome pessoal oblíquo, porque, enfim, em outro vídeo eu explico por quê. Mas, porque a explicação é um pouco mais longa, né? Esse a se refere a alguma palavra que foi dita antes. E agora você perceba o seguinte: esse a pronome se refere a uma palavra, a um substantivo feminino, porque senão seria o, nós o encontraríamos, e esse a também se refere a um substantivo, a uma palavra no singular, porque se estivesse no plural, seria nós as encontraríamos. Logo, eu tenho que me referir, a resposta tem que ser uma palavra que seja um substantivo feminino e singular. Então, quem eles encontrariam preparando venenos num grande caldeirão? Aquela senhora. Ou, então, letra B. O segundo termo destacado se refere a quem? Respostas possíveis. Refere-se à senhora, refere-se à bruxa. Então, são essas as possibilidades de respostas da letra B. Letra C. Provavelmente, com qual finalidade esse segundo termo, essa segunda palavra destacada foi usada? A resposta eu já dei nessas explicações. Vamos ver se você consegue se lembrar. Se preciso for, pause o vídeo, porque eu vou continuar a resposta, a explicação. Então, provavelmente, a finalidade do emprego deste pronome a foi evitar a repetição da palavra senhora, da palavra mulher, da palavra bruxa, ok? Número 7. A palavra destacada em volta e meia invadimos o pequeno pátio para dali roubar frutas se refere a que lugar? Então ele pergunta, a palavra dali se refere a que lugar? Dali onde? A resposta está bem aqui. Pátio. Nós invadiríamos o pátio. Vou colocar com cor amarela. Dali onde? Eles roubavam frutas dali de onde? Do pátio. Ou, se você preferir, pequeno pátio. Então, resposta do número 7. Refere-se, a palavra destacada refere-se a pátio, ou ao pátio, ou ao pequeno pátio. Número 8.
A palavra destacada em a velha saía à rua para fazer compras no pequeno armazém transmite uma ideia de condição, finalidade ou intensidade. Já expliquei a ideia de condição, já expliquei a ideia de intensidade, me falta explicar a ideia de finalidade. O que é finalidade? Finalidade é a função, é o para que serve, é o objetivo. Com qual objetivo? Então, você precisa analisar esta palavra para, a fim de identificar que a resposta é, tcharam, finalidade. Ok? Agora eu vou te explicar por quê. A velha saía à rua com qual finalidade? Resposta: para fazer compras no pequeno armazém. É esse contexto mental que você precisa imaginar, que você precisa pensar para formular a sua resposta correta. Outra hipótese: a velha saía à rua com qual objetivo? Com qual finalidade? Com que, para quê? Então, a resposta para fazer compras no pequeno armazém, sendo iniciada com a preposição para, indica finalidade. Professor, haveria outros sinônimos, outras palavras para ficar no lugar da palavra para? Sim, eu teria a expressão a fim de, a fim separado. Eu teria a possibilidade de escrever com o objetivo de, entre algumas outras possibilidades. Então, vamos para a questão número 9. Releia. Tentamos empurrá-lo para dentro, mas aí os chifres ficaram presos na cortina. O termo destacado, o mais, quebra a expectativa que eles tinham de conseguirem colocar o animal dentro da casa, ou ajuda a entender que eles conseguiriam colocar o animal dentro da casa. Se preciso, você pause o vídeo porque eu vou continuar a explicação. Esse mais sem o i é muito importante porque ele quebra uma expectativa. Ele faz com que o leitor, o interlocutor da comunicação, seja levado a se frustrar com relação àquilo que ele esperava que fosse acontecer. Então, quando os meninos tentam empurrar aquele animal para dentro, nosso primeiro movimento é imaginar que eles fossem conseguir. Mas, olha só o mais, sem o i, na escrita, aí os chifres ficaram presos na cortina. Então, quebrou a minha expectativa de que eles fossem conseguir o objetivo deles. Então, a resposta é esta daqui. Por fim, questão 10. Sob o comando do João Pedro, que era nosso líder, levantamos o bicho. Aí eu te pergunto, qual a função desse trecho destacado que foi usado entre aspas, que está aqui, olha, que era nosso líder? Qual é a função desse trecho? Resposta, se você quiser agora, pode pausar o vídeo, mas continuando, eu vou dar a resposta. A função desse trecho é meramente explicar a palavra ou a expressão, melhor dizendo, João Pedro. Quem era João Pedro? Era o nosso líder. Então, resposta. A função do trecho destacado usado entre aspas é a função de explicar quem era João Pedro. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo sobre a parte 2, última parte sobre a interpretação, uma possível sugestão de interpretação
daquele texto Bruxas Não Existem, certo? De Moacir Scliar. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deem um joinha, compartilhem com pessoas que você acha que possam ter interesse, possam gostar. E se você não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Um abraço e até o próximo vídeo.